Olá, minha gente criativa, tudo bem com você? Você já imaginou transformar a sua paixão por bijuterias em um negócio extremamente lucrativo, mesmo sem ter nenhuma experiência em produção de bijuterias, mesmo sem nunca ter feito nada? Poder fazer as suas próprias peças de montagem do jeito que você quiser, do jeito que você imaginar? Poder produzir diversos materiais ou combinar com qualquer material usado na produção de acessórios, caso você já faça, poder combinar com os tipos de materiais que você já trabalha. Fazer tudo isso com um material que tem baixíssimo custo e que, para você começar, não precisa de nenhuma experiência na produção de bijuterias? Então, eu sou Patrícia Costa, sou designer e tutora na criação de bijuterias e acessórios. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à Semana da Produção das Bijuterias Exclusivas e 1000% lucrativas que está começando agora. Hoje é a nossa aula número 2. Nessa semana eu estou mostrando o método e o que você precisa para produzir bijuterias exclusivas e 1000% lucrativas, como essas que vocês estão vendo aqui, peças como esse brinco, únicas, autorais e poliédricas, à prova d'água, flexível em alguns casos, como braceletes. Essa peça pode cair no chão, não quebra, não mofa e não vai ter concorrência, porque cada pessoa faz conforme o seu estilo. Você vai ver como dá para produzir peças únicas como essas, com baixo custo e com alto valor agregado, por um preço muito mais alto para você ter lucro. Isso eu vou provar para você. Você não vai correr o risco de encontrar peças iguais em lojas de produtos importados ou em alguma banca de feira por aí. Isso significa poder produzir peças com a sua identidade, como eu sempre gosto de falar, sem concorrência, com a possibilidade de variações infinitas e únicas, tudo criado por você. Imagina só você poder expressar a sua personalidade na produção e se destacar com peças diferenciadas. Isso não tem preço. Sabe por quê? Eu sempre digo que não dá para ser comparado. As suas clientes nem vão ter com quem comparar para ficar fazendo pechincha. Você vai cobrar pela sua arte e pelo seu conhecimento. Se você já monta e já produz bijuterias, sabe muito bem como é quando você vai lá na lojinha para comprar as pecinhas de montagem e encontra aquele monte, mas sempre as mesmas pecinhas, sempre iguais, sem muita inovação, sem aquela pecinha especial que você está procurando. Você não encontra nada para deixar uma peça diferente, com alto valor, uma peça exclusiva de verdade. Como eu já tinha falado antes, você não vai ter mais esses problemas se você assistir e pôr em prática o que você vai aprender aqui nas aulas da Semana da Produção das Bijuterias Exclusivas e 1000% lucrativas. Eu não estou falando que você nunca mais vai comprar nada nessas lojinhas. Eu estou dizendo que você está livre da obrigação, você vai ter independência. Você não vai mais ser refém, como eu gosto de dizer. Você é que vai poder fazer as suas próprias peças de montagem do jeito que você quiser. A partir de agora, você vai ter a liberdade para escolher os materiais apenas para combinar, para compor com as suas produções, como essas peças que eu estou aqui, com glitter, com camurça, com fio dourado, com fio de alumínio, conforme for do seu gosto. Se você seguir o método e fazer o que vai aprender aqui nessa semana, você vai sair daqui dessas 3 aulas sendo capaz de fazer bijuterias assim como essas. Sim, é isso mesmo que você ouviu, porque no curso da Semana da Produção das Bijuterias Exclusivas e 1000% lucrativas, você está aprendendo como fazer bijuterias sempre exclusivas e únicas, você está aprendendo que dá para fazer as suas próprias peças de montagem na forma, na cor, no tamanho, com a textura que você quiser, está aprendendo sobre o material que eu uso para fazer essas bijuterias, o que você precisa para montar seu ateliê de acordo com o seu objetivo, se é para um negócio, se é para hobby. Você também vai poder baixar um PDF com uma lista de materiais que está aqui na página da aula 2. Você está aprendendo como que no meu método as bijuterias são 1000% lucrativas. Você vai ver hoje como o material é barato para começar e que não precisa muito para você iniciar o seu negócio e ter renda. Eu vou mostrar o projeto 1000 com 100, que é o nosso xodó aqui do ateliê, onde eu vou pôr aqui R$100 de materiais na minha bancada e como vou transformar esses R$100 em R$1.100 de peças, ou seja, R$1.000 de lucro em peças exclusivas e polergênicas autorais, feitas à mão, resistentes, que fica pronta rápido e você vai precisar de poucos materiais e do forno da sua casa. E mesmo com todo esse lucro, a sua peça ainda vai ficar por um preço abaixo do que ela poderia ser vendida. Vai ficar abaixo do preço de mercado de bijuterias convencionais. Eu sempre dou para as minhas alunas um
uma regrinha, que é o método de precificação 1000% lucrativa. E aí a gente faz o cálculo, mas eu sempre falo, mas gente, tá muito barato, mesmo estando 1000% lucrativa, ó, o meu preço eu colocaria esse. Eu ainda dou uma sugestão acima, porque o método de precificação facilita você ter essa organização mental e você vai aprender tudo aqui nas nossas aulas. Para fazer tudo isso, começar a produzir as suas bijuterias com a sua marca, você não precisa ter experiência nenhuma, não precisa conhecer nada de bijuterias. Basta ter vontade de aprender, coragem de fazer e assistir aqui as 3 aulas da nossa semana especial. Eu quero agradecer o carinho de todos que assistiram a aula 1 e me mandaram essas mensagens fofas. Muito obrigada. Eu vou pedir também para vocês deixarem aqui abaixo as suas dúvidas e as perguntas, aqui embaixo da aula. Amanhã a gente vai ter uma aula de reforço, para a gente tirar todas essas dúvidas, lembrando que sexta-feira nós temos também uma aula bônus. Na aula 1 eu te mostrei o que dá para fazer. Eu mostrei a magia da nossa massinha. Você viu que dá para fazer bijuterias com um método que dá infinitas possibilidades de produzir peças únicas e de altíssimo valor, ainda a um custo muito baixo. Se você não assistiu a aula 1, quando acabar essa aula aqui, corre lá e assista, pois uma aula é ligada à outra e é muito importante para você alinhar as informações e fazer a conexão e não perder nada importante, porque uma coisa realmente é ligada à outra. Já vou lembrando aqui que a aula 3 está imperdível, mas deixa para falar mais dela aqui no final dessa aula. Na aula de hoje, eu vou mostrar para você o que você precisa para começar. Eu sei que tem um monte de gente que estava esperando esse momento e a hora é agora. Então, canetinha e papel na mão. Eu vou te dar o passo a passo para você sair e poder escolher os materiais para fazer as suas bijuterias exclusivas e 1000% lucrativas. Você vai saber quais as ferramentas necessárias para montar o seu ateliê no lugar que você quiser. Pode ser aí no conforto da sua casa ou onde você tiver vontade. E para a finalidade que você escolher. Podendo criar um ateliê para iniciante ou um completo para empreender, para produzir com velocidade e quantidade. Além disso, você vai entender as ferramentas e materiais que vai precisar para começar a dominar a produção de bijuterias exclusivas e 1000% lucrativas, sem desperdiçar, sem perder dinheiro, focando no seu objetivo, seja para hobby, ou seja para uma atividade terapêutica, ou para você empreender e fazer como aquelas nossas alunas que eu mostrei, que transformaram isso num negócio. Você vai ver que pode começar um pouco e ir organizando o seu espaço com calma, sem pressa e no seu tempo. Olha só que legal o espaço de trabalho das nossas alunas. Tá vendo que legal? Você não precisa ter um grande espaço para fazer as suas bijus incríveis. Eu levei um tempo para descobrir o que servia, o que não servia, o que podia, o que não podia. Você vai sair daqui com uma lista, ou seja, uma relação do que você precisa e onde encontrar esses materiais. Eu quero frisar para vocês também que o custo desses materiais é muito baixo, principalmente se for comparar ao fato de você estar iniciando uma atividade nova. O que significa que se for só para diversão, você não vai precisar gastar ou investir muito. Se você estiver começando e não tem nada ainda, não se desespere. Dá para começar com um pouco, adaptando as ferramentas com o que você tem na sua casa. Tem até algumas coisas que você tem na sua cozinha que vai servir. Eu comecei com uma garrafa de vidro para condicionar as massinhas. O forninho pode ser o forno da sua cozinha, mas com algumas ressalvas que eu vou mostrar para você na prática na próxima aula. Muito importante. Depois que começar, você vai adquirindo as ferramentas mais profissionais, como eu vou te mostrar aqui. Caneta e papel na mão para a lista de materiais. Ou no final aqui da aula, você também vai poder baixar essa lista, vai fazer o download dessa lista de materiais do lado do vídeo aqui onde a gente está fazendo a nossa aula agora. E essa lista vai aparecer para você como está aqui aparecendo na mensagem. Vou te contar quais são e quanto investir nas 8 ferramentas para começar a atividade com a cerâmica plástica. Então, vamos falar quais são os materiais que eu recomendo para você começar, para você experimentar ou, quem sabe, para você já começar voando, tá? Primeiro de tudo, você precisa da massa, do polymer clay, da cerâmica plástica, que é tudo a mesma coisa. Então, eu tenho uma recomendação de cores que eu gosto de fazer, porque com essas cores você pode criar pelo menos mais 9 cores diferentes. Então, você já experimenta, já tem aquela experiência de mexer com as massinhas, de misturar e descobrir todo o potencial dela em se fundir e criar novas cores. Isso é muito legal também, porque o que acontece? Você acaba manipulando mais o material, né? Você vai conhecendo mais o material. Então, as cores que eu recomendo para você que nunca comprou, que nunca experimentou na vida, é o carmim, o azul royal e o amarelo lírio. Só essas 3 cores você já vai conseguir criar 9 cores diferentes. Mas se você quiser dar um passo a mais e ter mais opções, a gente tem o preto, o branco, o areia e o nude.
Essas outras são básicas, né? São cores neutras ou acromáticas. Então, se você misturar um pouquinho de preto no amarelo lírio, você vai ter um verde, tipo um abacate, por exemplo. Engraçado, né? Mas essa mistura acontece. Então, experimentando e misturando ali, você vai ter mais opções para você poder criar peças diferenciadas, não precisando necessariamente investir muito em massa, tá bom? Aí tem o branco translúcido, que é uma massa que não tem cor. Ela, inclusive, misturada nas massas coloridas, ela dá um efeito lindíssimo, porque ela cria uns veios meio que transparentes, assim, no meio da massinha. Gente, não é exatamente transparente, tá? É translúcido. Imagina uma vela branca. É esse efeito que ela vai dar no meio da sua massa e fica um efeito muito bonito. Além de muitas outras técnicas que a gente faz usando o branco translúcido. E tem o bloquinho do amaciante, que é para quem acha que vai sentir um pouquinho de dificuldade na hora de condicionar a massa. Mas a massinha, hoje, ela vem numa embalagem fechadinha, bonitinha, protegida, então você vai ter muito mais facilidade para condicionar a massa. Lembrando sempre que ela tem uma textura mais ou menos assim como a de um sabonete, então você precisa friccionar ela um pouquinho, tá? E aí ela vai amolecendo e você chega no ponto da modelagem perfeita, tá bom? Lembrando também que cada uma custa R$ 14,90, você vai ter um investimento de R$ 134,10. Mas você pode começar com menos, vai depender do seu gosto, tá? E é muito importante lembrar também que as alunas do Clube da Massa, as nossas membros, elas têm desconto na compra das massinhas lá dentro da lojinha do clube. Então esse desconto vai de 10% até 50%, variando entre os produtos diferentes, tá bom? Aí você vai perguntar, Paty, mas e as ferramentas? O que eu preciso? Gente, ferramentas são ferramentas simples, baratas, mas elas são específicas, tá? Então, um termômetro de forno é fundamental para você manter a temperatura correta para sua peça nem quebrar e nem queimar. Então, é importante manter uma temperatura exata na hora de fazer a cura da peça, tá? Que é a temperatura necessária para a fusão das moléculas do polymer clay, da massinha, para que ela fique com a cura perfeita. E aí o termômetro é a ferramenta, o instrumento que vai te ajudar. Ele vai dentro do forno junto com as suas peças em cima do seu tabuleiro, da sua bandeja, ou como você preferir. Uma lâmina é muito importante, que eu falo que a lâmina é nossa melhor amiga na hora da modelagem, porque a massa ela acaba grudando um pouquinho no azulejo na hora que a gente está trabalhando em algumas técnicas. Então, a lâmina te ajuda a levantar a massinha e você não vai entortar a sua peça e você não vai ficar chateado porque você teve um trabalho modelando e aí de repente você foi levantar puxando e ela entortou. Então, a lâmina é fundamental para te ajudar a persistir. E um rolinho, que pode ser esses rolinhos para biscuit, esse rolinho de pasta americana, feito de polipropileno, rolinho branquinho, ou um rolinho da PV Clay, que é aquele rolinho metálico que tem lá na lojinha do clube, ou até mesmo uma garrafinha de vidro, que foi como eu comecei. Enche ela de areia e começa com uma garrafinha de vidro reta, aquelas de azeitona e tal. Então, por aí você sabe quais são as suas opções. Você pode investir um pouquinho mais numa ferramenta mais profissional ou escolher alguma coisa que pode se adaptar. E o azulejo que eu falo é um azulejo para pôr em cima da sua mesa para você trabalhar sobre ele, porque ele é lisinho, para você modelar em cima dele e a sua massa não pegar textura de mesa e tudo mais. Se não tiver um azulejo, você pode pôr uma placa de vidro, lembrando de colar essas placas e esse azulejo em cima da sua mesa para ele não ficar se movimentando na hora que você está trabalhando, tá? E eu coloquei R$ 20 ali de sugestão, porque às vezes você encontra nas lojas de ponta de estoque, né, de pisos e revestimentos. Mas às vezes tem aí um na sua casa, se não for branquinho, pode ser de outra cor, um bege, uma cor que você consiga ver, né, o que você está fazendo com clareza. Se não tiver um azulejo, um vidro, pode ser até uma placa de MDF de alguma porta de guarda-roupa, alguma coisa assim, uma gaveta que você descartou, você pode usar para fazer em cima dessa placa, mas tem que ser lisinha, tá? Isso é muito importante. Aí, se você optar pela primeira lista de materiais completa que eu te passei, mais essa lista de ferramentas aqui básicas, o seu investimento vai ser de R$ 220,98. Só que esse valor, eu estou falando um valor que não é valor com desconto de membro do Clube da Massa. Esse é valor integral de preço lá na lojinha. Se você entrar para o Clube da Massa, esse valor cai. Ele vai para um valor com desconto para alunas, tá? E aí esses materiais, eles têm variação entre 10% e 50% de desconto lá dentro da lojinha. Vai depender se você comprar como membro do clube ou como um consumidor comum, ok? Mas se você falar assim, Paty, não, eu só quero um bloquinho de massa para experimentar e vou improvisar aqui em casa, tudo bem, um bloquinho de massa apenas é R$ 14,90. Com ele você pode fazer muitas peças,
né? Você pode experimentar, você pode testar seu forno, fazer as plaquinhas de teste e tudo mais, tá bom? Aí, gente, quem quiser conhecer os outros efeitos que os insumos da PV Clay, que são insumos específicos para a cerâmica plástica, para o Polymer Clay da PV Clay, são capazes de adicionar às suas criações, às suas peças, aí a pessoa pode comprar, cada vez que for fazer uma compra na lojinha, por exemplo, ela compra um gel, ou ela compra um gloss, ou ela compra um mate, tá? Cada vez vai adicionando aí um a mais nos seus pedidos. Por quê? Porque eles não são extremamente necessários de serem utilizados já na primeira vez que você for criar alguma peça. O gel é a cerâmica plástica na forma líquida, então a gente faz várias técnicas com ele, técnicas de pigmentação, técnicas de cor, e também ele serve para criar a melequinha, que eu ensino em várias aulas lá dentro do Clube da Massa. O gloss, ele é um verniz, ele dá um acabamento brilhante para a cerâmica plástica. E o mate dá um acabamento fosco. Então, não necessariamente você vai precisar deles de primeira, assim, de cara já, senão, sem eles eu não consigo fazer nada. Não, dá para fazer sim muita coisa. Inclusive, eu tenho muitas peças que eu não passo nem gloss, nem mate, nem precisei usar o gel. Vai depender da sua disponibilidade financeira para começar, né? Caso você queira, você pode comprar todos. Se não, você pode comprar um a cada vez, como eu comentei, a cada vez que você for fazer uma compra lá na lojinha, né? Porque, como eu falei antes, para quem é membro do clube, tem desconto, vale a pena. Se você já vem do mundo das bijus, das montagens de bijuterias e trabalha já da forma tradicional, bolinhas e tudo mais, você deve ter os alicates, você deve ter acabamentos, fechos e tal. O que eu recomendo aqui é que você também tenha colas, porque eu faço muita aula ensinando como você montar colares com fios, com cordões, e você vai acabar usando colas. Hoje, eu estou usando muito essas duas da direita, que é a Loctite Gel, e a líquida, que é a Loctite Ultra. Mas lá nas primeiras aulas do clube eu recomendava a Tech Bond 1 e 3, que são colas também com a mesma base da Loctite, que é a antiga Super Bonder, só que uma tem a viscosidade baixa e a outra tem a viscosidade alta. O que significa? Que elas vão ser o mais gel ou mais líquida, tá bom? Então vai depender aí de você, qual que você vai encontrar. Mas hoje eu uso muito as Loctites, né, que eram a antiga Super Bonder, tá? Como eu falei antes, acabamentos, fios, fechos, argolinhas, isso quem já trabalha com biju vai ter. Mas na lojinha do Clube da Massa, a gente tem também esses metais, esses materiais para fazer acabamentos. O que eu recomendo para vocês é buscar nos armarinhos, nos bazares aí da sua cidade, os fios que você mais gosta. Em breve, a lojinha do Clube está trazendo fios muito legais também para colocar lá à disposição, para vocês montarem os colares do jeito que eu ensino nas minhas aulas. E aí, quem já está naquele nível assim, quero fazer para investir, quero fazer para empreender, quero transformar isso aqui num negócio, eu tenho certeza que eu vou amar, eu não vou desistir, eu vou entrar com tudo. Lá mais para frente, quando você já dominou o material, já aprendeu a modelar, já está satisfeita com as suas criações, com as suas peças, e estiver pensando em pôr uma revendedora, ou pôr nas lojas para vender, ou colocar na internet e tal, e já estiver pensando em criar com mais velocidade e maior quantidade, aí eu vou recomendar que você tenha algumas ferramentas extras que você vai acabar comprando conforme você for vendendo, você vai aumentando aí os instrumentos, né, as ferramentas dentro do seu ateliê. São imprescindíveis? Não, de forma alguma. Não são imprescindíveis. Você também começa sem elas, assim como eu comecei. Quais são essas ferramentas? A extrusora, que é uma ferramenta que dá para você fazer técnicas muito legais, muito bonitas, muito divertidas, tá? É essa verdinha que está aparecendo ali na tela para vocês. As furadeirinhas manuais ou elétricas, que são todas aquelas 5 que estão aparecendo ali do lado da direita, mas não são todas que você precisa comprar. Você vai escolher qual que você quer. Se você quer uma manual, que são aqueles 3 modelinhos que estão lá em cima, você vai escolher uma. Ou se você quer uma elétrica, que são os 2 modelos de baixo, ali a amarelinha e a Dremel embaixo. Aí você vai escolher, quer uma elétrica? Escolhe uma elétrica. Quer uma manual? Escolhe uma dos modelos lá de cima da manual, tá? Não são todas, são só imagens ilustrativas ali para vocês. Sendo que as elétricas, elas vêm com aquelas ferramentinhas que você tá vendo ali, ó, dentro do círculo. Tem a ponteira, tem as lixas, tem as brocas, né? Tem
lixa com ponta de areia, tem as pinças. Então, dependendo do kit que você comprar, você tem essas opções. E essa, então, é a ideia aí das micro-retíficas, tá bom? É assim que elas são chamadas, ou furadeirinhas manuais. Mas eu ensino que você pode fazer os furinhos na sua peça antes de levar para cura, caso você precise. Então, você não precisa sofrer depois, como é que eu vou furar minha peça se eu não tenho uma furadeira, ok? E tem também ali, gente, o soprador térmico, que é uma ferramenta que se usa muito em outros tipos de artesanato. Soprador térmico, olha, a gente deve ter usado em umas 3 técnicas, assim, até hoje, dentro do Clube da Massa. Então, isso dentro de mais de 200 aulas que a gente tem lá dentro, com certeza muito mais que 200 aulas. Então, o soprador térmico é só se você já tiver um em casa, ou se você assistir a aula e achar muito importante e você quiser, porque ele não pode ser substituído por um secador de cabelo, por exemplo, mas você vai usar muito pouco. Então depende de você. Coloca na lista das ferramentas para comprar mais para frente, né? Lá na frente, tá bom? E lá em cima, aquela câmara ultravioleta branca é para quem quer usar resinas. As resinas ultravioletas são acabamentos lindíssimos para cerâmica plástica, mas o gloss ele se assemelha demais ao acabamento com a resina. Só que a resina, qual que é a diferença? A resina ultravioleta, a gente aplica depois da peça curada, da peça quase pronta, e aí ela cria tipo um domo, uma camadinha de vidro sobre a peça, tá? E o gloss não, ele é mais plano, ele não cria esse domo. Então essa é a diferença de você fazer acabamento com resina ou com o gloss. Eu gosto dos dois, mas eu uso muito mais o gloss. Vou ser bem sincera para vocês, tá? Até pela praticidade e tudo mais. Então, se você quiser lá na frente, você pode comprar uma câmara ultravioleta que custa baratinho, gente, em torno aí de... A partir de R$60 você já encontra, tá bom? Então não são ferramentas carérrimas aí que você não consegue acessar. Você encontra essas ferramentas sim e depois se precisar de ajuda, pede pra Paty, eu ajudo vocês na escolha. Para fazer a cura das suas peças, você vai precisar de um forno, certo? Esse forno, eu sempre recomendo que seja um forno velho, já usado, antigo, um forno que já esteja maturado. O que significa? Significa que quando você compra um forninho elétrico novo, ele normalmente tende a oscilar bastante a temperatura até o seu termostato ficar ok. Né, o seu aquecedor ali ficar ok, ficar estabilizado. Então, ele sobe demais ou ele não chega na temperatura. No começo é assim. Então, se você for optar por comprar um forno, eu recomendo que você compre um forninho que já seja de segunda mão ou pegue um da tia, da vizinha, da avó que não usa mais, tá? Faça uns testes com ele e vê se ele tá ok. Se você for precisar, assim, se não tiver jeito, se você precisar comprar um novo, compre um de 3 botões. Porque o forno com 3 botões, ele vai te dar a opção para você regular ali no botão a temperatura aproximada que você precisa para fazer a cura. Você vai ter como escolher o aquecedor de cima ou de baixo. Eu sempre recomendo que você escolha sempre o de baixo, tá? E você vai ter como colocar um tempo para você fazer o processo de cura num determinado tempo que é necessário para fazer a cura das suas peças, tá? Então, gente, o forno, normalmente, esses que tem 3 botões, eles já são acima de 20 litros, ok? Forninhos muito pequenininhos, eles têm um problema, porque eles tendem a não ter todos esses botões, então ele fica ligado por apenas 15, 20 ou 30 minutinhos, não dá tempo de chegar na temperatura ideal, então às vezes você tem alguns problemas aí com a cura da sua peça. É mais recomendado que seja um forninho um pouquinho maior, porque ele te dá essa estrutura de configuração do forno. Lembrando que é um forno comum, você não vai precisar de um forno aí daqueles de passa de 1000 graus, que se usa na cerâmica de barra e tudo mais. É um forno comum. Se você optar por usar um forno doméstico, um forno da sua casa, eu recomendo que você cubra suas peças ou com papel alumínio, ou com uma marmita, daquelas marmitas de alumínio mesmo, tá? Por quê? Para não ficar transferindo o cheirinho da massa, que é um cheirinho meio cosmético, e passar esse cheirinho para o seu forno. E nem para ficar transferindo aí as gordurinhas das comidinhas que você fez para suas peças, elas acabarem engordurando, né? E se você optar por um forno, esses fornos de fogão, né, da sua casa, Paty, eu não posso comprar um forninho nem usado agora. O que eu vou fazer? Eu vou te dar a opção. Você pode usar o forno do fogão a gás da sua casa, sem problema. Mas eu sempre recomendo que você coloque alguma coisa para deixar a porta do seu forno entreaberta. Por quê? Porque o forno, ele começa normalmente em 190 graus e já passa bastante da temperatura necessária para fazer a cura das suas peças. Então, se você deixar a porta entreaberta,
vai evitar que as suas peças queimem. Ultra recomendado também que você use um termômetro dentro desse seu forno, junto com as suas peças na bandeja que você for levar para a cura. Por quê? Para ele te falar se a temperatura está correta, se você não está deixando as suas peças muito abaixo ou muito acima. O que pode fazer? Isso pode ocasionar queima, se as suas peças estiverem muito, muito acima da temperatura. O que é queima na cerâmica plástica? É isso aí que eu tô mostrando pra vocês. Às vezes pode parecer que virou uma amora, como diz meu marido, né? De tanto que queimou. Isso acontece quando sobe demais a temperatura. Então, se a sua peça se transformou de aspecto, se ela tava bonitinha lá na cor que você fez e de repente ela ficou preta, esquece, isola. Isso aí não deu certo, tá? Porque queimou. Então, é por isso que eu recomendo que você use ali algo para deixar a porta do seu forno entreaberta. E outra ferramenta que eu acho assim fantástico para quem quer criar em quantidade, quer ter mais velocidade para trabalhar, são os cilindros. Tanto o cilindro de bancada, o cilindro manual, como o cilindro elétrico. É importante lembrar também que os cilindros entram naquele rol das ferramentas que não são imprescindíveis. Você pode muito bem começar fazendo condicionamento usando o rolinho. Eu comecei, como eu já falei antes, usando uma garrafinha de vidro. Esse cilindro, gente, não é aquele cilindro comum da vovozinha lá que usava antigamente para fazer pão. Tem que ser um cilindro com raspadores. Então, esses dois modelos que eu estou mostrando aí, tanto elétrico como de mesa, eles têm raspadores. Se não tiver raspadores, vai ser um problema, porque a sua massa vai ficar rolando ali, enrolada no rolo, e você vai ficar nervosa, não vai dar certo, não pode ser daqueles. Tem que ser desses dois modelos que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Salvo se você encontrar um modelo desses cilindros antigos que tenha raspadores. Para condicionamento da massa, o cilindro elétrico é maravilhoso, é fantástico. Para trabalhar na bancada, para tirar peças ou recortes de massa em medidas específicas, para alisar a massinha. Então, o cilindro elétrico ele dá velocidade e qualidade no condicionamento da massa e é mais barato. O cilindro de bancada, especificamente da marca Atlas, é um cilindro mais caro. Ele é importado, ele é italiano, mas você encontra também desse mesmo cilindro, um modelo, né, dele, parecido com ele, a partir aí de R$ 230 nas lojas de produtos para casa ou para panificação. Não é o Atlas, mas também vai te ajudar muito a princípio, não tem problema nenhum. Eu tenho tanto do Atlas como esses mais simplesinhos que são mais baratos. E era isso que eu tinha para apresentar para vocês sobre as ferramentas. E aí, gente, viram como é fácil e acessível? Que dá para começar com pouco. As perguntas vão ser respondidas amanhã na nossa aula de reforço. Então, tem curiosidade? Ficou com alguma dúvida? Quer saber se tem alguma coisa ali que dá para substituir? Qualquer coisa. Deixa escrito aqui nas perguntas abaixo, nos comentários, que tudo vai ser respondido amanhã. Lá na lojinha do Clube da Massa, tem praticamente tudo que você vai precisar, exceto o forno e o azulejo. Então, o que é a lojinha? A lojinha surgiu porque as alunas, membros do Clube da Massa e eu também tínhamos muita dificuldade em encontrar esses materiais em um mesmo lugar e a gente pagava muitos fretes. A lojinha tem material para acabamentos, tem ferramentas, insumos, pecinhas de montagem e toda a linha de materiais da PV Clay. Lembro que membros do Clube da Massa, que é o nosso treinamento de iniciante a avançado, tem desconto de até 50% nos produtos lá dentro da lojinha com o seu cadastro de aluno. Esses descontos eles são variáveis de 10% a 50%, variando entre os produtos. Mas, Paty, o que é o Clube da Massa? Eu vi que tem muitas perguntas sobre o Clube da Massa e muita gente aí tá querendo saber e tá curiosa sobre como fazer parte do nosso clube, o que tem no clube, o que é o clube. Então, gente, na quinta-feira eu vou explicar detalhes, tintim por tintim, tudinho sobre o Clube da Massa para vocês. Vou explicar também como que funciona a lojinha para quem é membro do Clube da Massa, para poder fazer suas compras. A próxima aula vai ser a cerejinha. Você vai me ver fazendo aqui uma peça na íntegra, no passo a passo. E eu vou te mostrar como R$ 100 de material se transforma em mais de R$ 1.000 de lucro. Isso pelo valor mínimo de venda. E é muito importante ressaltar uma coisa aqui. No tutorial, no passo a passo que eu vou fazer na aula de quinta-feira, pode ser que a peça seja uma peça do seu estilo ou não, mas isso é indiferente, porque o que eu quero mostrar para você é o processo. E lembrar também que são mais de 300 tutoriais, aulas ensinando a fazer peças dentro do Clube da Massa, que o que eu vou mostrar é só para você ter ideia das possibilidades dos materiais que você pode usar para complementar e para montar seus acessórios. Importante, ressalto, você vai ter uma infinidade de modelagens para poder escolher o que se encaixa no seu estilo. Combinadas?
dúvidas? Deixa aqui abaixo o seu comentário, a sua dúvida, que eu vou responder na aula de reforço de amanhã. Então, eu vejo vocês na nossa aula de reforço e na quinta-feira a gente volta para nossa aula de passo a passo de mão na massa às 20 horas, onde eu vou te falar tudo também sobre o Clube da Massa. Fique atenta para receber e acessar o link que você vai receber aí no seu e-mail de cadastro ou lá no nosso grupo também, lá no grupo do WhatsApp. Você tá vendo que aqui abaixo da aula tem um ícone do WhatsApp? Então, clica ali e compartilhe essa aula com alguém que você conhece e que possa gostar ou precisa de algo para se libertar, para fazer uma atividade diferente. Tem também um ícone do Facebook para você compartilhar. Um beijo, te vejo amanhã na aula de reforço e na nossa aula 3 na quinta-feira. Até lá!